You can go on thinking. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo uma atração internacional, W. Comigo aqui no estúdio, William Rain e o Gino Martini. Como que vocês estão, William, Gino? Sejam muito bem-vindos. Prazer enorme, que delícia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Tá tudo ótimo por enquanto. Vai ficar melhor ainda, viu? Vai ficar melhor ainda. Fala, Gino, como que você tá? Tudo bem, Danilo? Prazer estar aqui, poder contar um pouquinho sobre a nossa carreira, sobre o que a gente tem feito e informar os ouvintes aí sobre o nosso próximo show também. Olha, você sabe que Gino é o nome do meu pai. Que nome lindo que ele tem. Tá na escuta agora, né? O papai e mamãe juntos lá em Sorocaba, ouvindo, acompanhando. Olha, são tantos anos. Então posso mandar um abraço pro Gino? Por favor. De Gino pra Gino. Por favor. Olha, são tantos anos de Brasil que eu nem vou precisar gastar o meu inglês aqui, deixar pro William gastar o português dele, né, William? Exato. Inclusive eu adoro falar em português, mesmo porque foi uma luta, né? No começo eu não falava absolutamente nada. E depois de turnê, fui aprimorando e tentando melhorar o meu português. Olha, são muitas novidades aqui do W. A gente vai falar aqui, né, da nova turnê, do novo show, dos lançamentos, dos singles. Tem um show agora em São Paulo, um showzaço no Tokyo Marine Hall no dia 13 de maio, que é um sábado, em comemoração, uma turnê comemorativa de 30 anos de história, 30 anos de sucesso, né? 3 décadas aí na estrada, muitas novidades, a gente vai passar já o serviço completo aqui para os nossos ouvintes. Mas então, só pegando o gancho, William, você na verdade nasceu em Londres, na Inglaterra, e depois... Com 15 anos é que você se muda para a Itália? Correto, sim, porque meus pais, obviamente, moravam em Londres. Depois, com 15 anos, os meus pais se separaram. Eu tive que seguir minha mãe, obviamente, para a Itália, porque era muito jovem ainda. E o Gino é de São Paulo mesmo, não? Eu tenho descendência italiana também, né? E hoje moro em São Paulo. E depois, com 15 anos, você se muda para a Itália, fixa a residência lá. E hoje, na verdade, você fica entre lá e cá. Sim, vamos dizer que eu fico no Brasil, obviamente para os shows no Brasil, mas também alguns da América Latina, porque fica mais fácil, ou até Estados Unidos, às vezes é mais fácil sair daqui para fazer os shows nos Estados Unidos. E, sim, moro na Itália, obviamente fica mais fácil para fazer uma turnê na Europa. Mas vamos dizer que a minha residência fixa, obviamente, é a Itália, né? Itália, onde na Itália? La Spezia, que geralmente ninguém conhece, mas como nos últimos 10 anos explodiu o turismo, todo mundo vai conhecer a minha cidade por causa das Cinque Terre, que ficou muito famoso no mundo agora. São 5 ilhas, que é uma cidade de praia. Que delícia, que bacana. E aqui quando você vem então para o Brasil, são turnês longas, né, aqui no Brasil. Então, casa você nunca teve aqui, William? Não, infelizmente não. Pensei, mas depois desisti porque eu fiquei comprando coisas na Itália, então... Mas quem sabe um dia, né? Seria meu sonho. Adoro o Brasil, tudo. As pessoas sabem que realmente me sinto muito em casa, adoro o jeito brasileiro, adoro o povo, me identifico muito nisso. Eu acho que sou mais... Conhecendo o Brasil, eu me sinto mais, juro, não é para puxar o saco de ninguém, mas me sinto mais brasileiro que inglês e italiano, eu acho. Ô Gino, falando agora, né, detalhando já logo de cara aqui para o nosso ouvinte, a turnê comemorativa de 30 anos, que é o Memories. Exato. Memories. É um novo show que vocês estão montando, né? O nome não é à toa, Memórias, não é? Exato. E que vocês vão resgatar todos os hits, e não só isso, não só as canções que ficaram eternizadas, mas os lançamentos e as novidades também, não? Exato, a gente tem os lançamentos, né? E a gente vai estar nesse show também homenageando alguns artistas que fizeram parte da nossa vida, né? Porque a gente praticamente ouvia eles quando era mais jovem e que nos influenciaram a fazer música. Então é um resgate meio de toda a nossa passagem até chegar aos dias de hoje, né?
e a gente vai contar isso durante esse show. É completamente diferente dos shows que a gente tem feito, é uma nova turnê, né? E vai ser muito bacana, principalmente lançar no Brasil, né, no Tóquio Marine, que é uma casa linda, e daqui a gente começa a turnê no Brasil, obviamente, no segundo semestre, e a Europa a partir do dia 10 de junho até setembro. Então, William, a estreia dessa turnê é agora, dia 13 de maio. Exato, dia 13 de maio vai ser o primeiro show. E o que o Gino estava falando, obviamente, é como se fosse um pouco uma viagem no tempo, né? Tanto para o nosso público, né, que vai reviver todos os nossos grandes sucessos, mas com uma roupagem completamente nova. Então, acho que nunca ninguém, obviamente, ouviu que nós vamos fazer nesse show. Também é um pezinho no passado para nós, como o Gino já estava falando, porque a gente vai reviver aqueles momentos da nossa infância, sem fama, fazendo esse grande tributo aos artistas que nos influenciaram e que acho que eles têm como posso dizer, o mérito de ter influenciado a gente, de até se tornar músico. Então é um tributo a eles, é um querer agradecer essas músicas, esses artistas passados que para nós foram tão importantes. Então realmente como apertar o botão e voltar no tempo, né? Naquele show. William, mas então pegando com gancho justamente nisso que você falou, nessa memória afetiva, não é? E nos artistas que serviram de influência, de inspiração, tanto para você quanto pro Gino, não é? A Itália, assim como o Brasil, é um país musical, ativo, alegre, e a Inglaterra traz ali todas as grandes bandas, não é? Todas, Beatles, Queen, Rolling Stones, Oasis, todas, não é? O seu envolvimento com música, eu sei que ele começou cedo, né? Com garoto, você teve passagem até pelos cantos da igreja. Sim. E em que momento você começa já a enveredar por esse caminho da dance music? Olha, eu nasci em Londres, eu passei os meus primeiros 15 anos em Londres, entrei no coral da escola. Eu vou falar uma coisa que é totalmente besta, né? Mas eu não era rico, minha família não era uma família rica, era ok, né? Mas minha mãe fez questão que eu fosse na escola dos ricos, né? Como sempre acontece, os pais querem o seu melhor, né? Então tinha, como posso dizer, creme de la creme de Londres, né? Eu era o mais pobre, então o professor de música não ia pelo talento, ele ia pela conta bancária. Então eu entrei no coral com muita dificuldade, tipo, eu era o último e ele nunca me dava um destaque, né? Porque era menos rico que os outros. Mas eu me ouvia e falei, mas eu sou melhor que fulano, ciclano, não sei o quê. Comecei a me tocar, né? Que eu tinha alguma coisa. Eu devo toda a minha formação musical à Inglaterra, porque eu acho que eu fui muito sortudo em nascer lá e respirar realmente os Beatles na terra deles, Queen na terra deles. Queen lançava uma dessas músicas históricas, eu estava lá. Eu vivi esse momento do Bowie, do Queen, né, dos Beatles. Mesmo porque, por exemplo, o primeiro disco que comprei dos Beatles, eu tinha 7 anos. Porque era a coisa mais normal do mundo. Não sei como explicar, né? Então você vivia realmente o que estava surgindo e tocando lá de uma forma. E a música na Inglaterra tem uma importância gigantesca, realmente gigantesca. Coisa que não era assim na Itália. Sim. Quando eu me mudei para a Itália, apesar de ser Europa, era realmente um outro mundo. Você vê como os hábitos de um país para o outro mudam. Era realmente começar a viver de uma outra forma, pensar de uma outra forma. E chegando na Itália, eu acho que com 15 anos, eu tipo assim, fui aí a decisão que não, eu gostaria de fazer alguma coisa. Eu achava que eu tinha uma paixão. Nem sabia se tinha um talento suficiente, mas com certeza eu já tinha paixão para tentar começar algo em música.
Pensando, obviamente, que eu fui para o país errado, porque eu estava no país certo, né, para fazer música. Eu fui porque né, não tem como comparar Inglaterra com a Itália em termos de tradição musical, né, de sucessos mundiais ou artistas que realmente mudaram o cenário. Né? E até porque, não sei se você concorda comigo, o Gino também, que tem descendência italiana, a Itália tem muito isso das tradições, né? Das músicas italianas, né? Daquela tradição mesmo. É evidente que novos artistas estão surgindo aí outro dia. Tem alguns anos que eu fui assistir um show e depois até conheci pessoalmente que é o Giovanotti, né? Que é um artista pop italiano que lota estádios. Que aqui não é conhecido, na Itália. correto? Não é muito conhecido. Ele fez um show no Cine Joia, que é uma casa até alternativa, menor. Mas lá na Itália ele faz um sucesso danado que é o pop, que é o rap, né? Você tem, por exemplo, a Laura Pausini, que conseguiu, acho que, romper essas fronteiras, não é? A nível mundial, mas a Itália tem isso, enquanto acho que a Inglaterra é mais exportação mesmo. Claro, né, a Itália pode ter um ou outro de vez em quando, a Inglaterra desde os anos 60 até hoje, sem parar, um monte, né? Ô Gino, a gente tá falando das... Diga, por favor. Eu acho isso que também é um pouco da língua também, né? Sim. Quando você vê um artista brasileiro que também vai tocar fora do país com o seu trabalho, com as suas músicas, geralmente ele vai tocar para brasileiros que estão morando em outros lugares. Dificilmente você vai ver um artista, qualquer um deles, de qualquer estilo, que vai tocar nos Estados Unidos, que vai pegar um público americano. Enquanto que o inglês, como já é uma língua global, é ao contrário, né? Eles vão... Qualquer lugar que você vai, qualquer país, você consegue pegar público de qualquer nacionalidade. O Gino, o William estava falando de como ele começou, né? Eu sei que depois você acabou sendo, né, referência natural, óbvia, para o seu filho, né? Que é o Bruno Martini, grande músico, DJ, né? Tem um trabalho muito bacana, despontou mesmo com o Hear Me Now, junto do Alok e do Ziba, mas antes, né, as suas referências, né, em casa você já tinha isso também? Como que você começou aí na música? Então, eu nasci numa época que o garoto que tinha 16, 17 anos, ele queria tocar guitarra, né? A geração do meu filho, eles querem ser DJ. Então, já é muito diferente, né? Naquela época a gente queria tocar guitarra, né? E tinha aquela curiosidade, como era a sonoridade, o que eles faziam, como a gente não tinha informação, não tinha nada. Então, meus ídolos da época eram Deep Purple, Led Zeppelin, Polícia, toda a minha influência, toda a minha escola musical vem daí, que era o que eu gostava de escutar na época, e comecei a estudar música através tocando guitarra e quebrando disco para tentar tirar o solo. A gente não tinha tecnologia, botava o vinil, aí ligava para como é que será que o cara fez aquilo, né? Então era muito complicado, muito difícil, né? Ainda mais estando no Brasil, né? A minha relação já com o William veio um pouquinho mais tarde, né? Até brinco com ele, sempre falo essa história. Primeiro show dele no Brasil foi em, acredito, 92, 93, no Olímpia lotado, e nós tínhamos um amigo em comum que estava fazendo a turnê dele, eu não conhecia ele, me chamou para tocar com ele porque tinha tanta gente no show e o William tinha vindo em 3 pessoas, né? E o cara falou: Gino, como é que eu vou fazer um show com 3 caras no palco? O show tá lotado. O Brasil sempre teve a cultura de banda, né? Não estava muito preparado para música eletrônica, né? Você não quer vir tocar? Eu falei: mas como que eu vou tocar? Não, monta aquela banda, traz os músicos, vão vir para cá. Eu falei: não, é impossível, né? E depois eu vim conhecer o William em 95, né? Através da gravadora Spotlight. Quando ele me conheceu, a gente ficou muito amigo, experimentamos fazer algumas coisas em estúdio, ele me chamou para participar e estamos até hoje juntos aí trabalhando. O Gino, que faz parte do Double, né, guitarrista, e entrou em 95, né? A gente vai detalhar essa história, mas antes, olha como é a vida, né? As curiosidades. Às vezes as pessoas elas veem ali um grande sucesso, uma música que estoura no mundo inteiro, e elas não sabem, né, as histórias e os bastidores por trás.
William, você tinha lançado, na verdade, algumas demos, né, algumas gravações. Uma dessas faixas que você acabou gravando, tocou em rádio, mas em uma rádio na Itália, não é? Mas foi através dessa música que você foi chamado para um festival que até foi televisionado, né? E que te possibilitou aí, que te abriu portas, e aí a gente vai chegar no Please Don't Go. Mas antes, não era W. Como que você assinava? Então, só para falar uma coisa que o Gino falou que realmente é muito interessante, porque me lembrou também, eu no quartinho, quando ele falava dos vinis, né? Acho que nessa época todo mundo viveu da mesma forma, né? O Gino, obviamente, falando de guitarra, eu, obviamente, pensando em cantores, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar da gente depois ter entrado na música eletrônica, eu acho que nós podemos afirmar que a nossa cultura musical vem completamente de outra coisa, né? Mas é interessante porque a gente conseguiu ter essa bagagem, que com certeza foi muito rica, e nos serviu para fazer talvez coisas com um pouquinho mais de qualidade, pelo menos cultura, vamos dizer, entre aspas, musical. E sim, a vida realmente, você falou de coisas que parece bem um sliding doors, né? Tipo, você abre uma porta e te leva outra coisa. Realmente eu fiz uma música que, por algum motivo que não sei, estava no maior festival da Itália em termos de artistas internacionais. A minha música só tocou em uma rádio, não era um sucesso. Foi uma faixa do Mandela? Era o lado B. O lado B tinha escrito uma música que era dedicada ao Mandela, porque era o ano que ele foi libertado, né? Estava saindo finalmente da prisão. E foi durante este festival que teve vamos dizer assim, a sorte que o meu futuro produtor teria visto esse programa de TV, e depois, sem muita explicação, o motivo, ele entrou em contato comigo 6 meses depois dessa TV ter passado, né? Dizendo, olha, te vi, queria trabalhar com você. Começamos a trabalhar, dali a pouco a gente chegou a gravar o Please Don't Go, que depois me tornaria, graças a Deus, mundialmente conhecido, e realmente abrir as portas para a carreira. Esse produtor é o Zanetti? Correto. E você assinava como antes, então? Se não era W, como que você... Eu comecei, o primeiro single foi como William Lorraine, que é o meu verdadeiro nome. Sim. Depois, com o Roberto, meu primeiro single, tenho até vergonha de falar isso, mas era uma época muito idiota, né? Porque, tipo, cada música que saía eu trocava de nome. Eu fui, nem lembro, eu só sei Lembra que... Assim. Não, era Willy, pronto, Willy Morales foi o segundo nome, porque soltei uma música chamada Last Train to London, que é uma versão, que foi um pedido, foi a primeira música que eu lancei junto com o Roberto Zanetti. O nome artístico era Willy Morales, e foi um pedido da gravadora, de uma gravadora da França, né? Ou seja, entraram em contato com o Roberto Zanetti, pediram essa música, falaram para ele, você tem algum cantor que pode... Tenho, não sei. Aí a gente fez essa música. E o Roberto ficou tão feliz porque tinham adiantado um dinheiro para ele, né? Aí ele chegou para mim e falou, olha, me deram esse dinheiro, vamos fazer mais uma? Que música que a gente faz? Decide você. Eu falei, Please Don't Go, mas sem pensar, não foi uma coisa que você... Tipo, assim, a gente gravou e aconteceu o que aconteceu. Olha, a gente vai tocar aqui o Please Don't Go, a gente vai relembrar esse grande hit, depois a gente vai contar mais histórias, mais curiosidades aí sobre essa gravação que estourou, não é, em todo o planeta e no Brasil, inclusive. Vamos ouvir. Please don't go, 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 please.
Babe, I love you so. I want you to know that I'm gonna miss your love the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Som de W, Please Don't Go, mandar um abraço aqui, Kátia Martins, quem mais tá com a gente? O Edson Gonçalves, a Maria Fátima curtindo aqui, dançando, arrastando os móveis de casa, curtindo o W, quem mais? A Elaine Oliver mandou mensagem pra cá, Júlio César, Francisco, o Rick também tá aqui, José Maria do Nascimento, sensacional, fez parte da nossa história, quantas memórias, ouvindo W, um abraço de Bogotá, olha só, o José Maria do Nascimento em Bogotá acompanhando a gente, o Ricardo Francesco, a Ruteli não tá acreditando que o W tá aqui, eles estão aqui no estúdio ao vivo, hein? Não é gravado não, é ao vivo, estamos com imagens também no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o fã-clube ligado aqui direto de Curitiba. A Zuleika também mandou mensagem. Olha, tem tanta gente aqui escrevendo. A Lúcia Maria Messina da Vila Mariana. Adoro o W Herodense. Parabéns ao William por falar tão bem o português. Quem mais aqui? A Jorge Camargo não está se aguentando. Ela está dançando na cozinha. Tô amando, Danilo. Manda um beijo para os meninos. A Odélia Vido de Ribeirão Pires também tá aqui. A Cláudia Couto do Belém do Pará também é do fã-clube do W, tá acompanhando. Quem mais? A Elaine, a gente já registrou aqui a mensagem dela. Essa música é muito boa, lembrar os bons tempos que não tinham. Que bacana, um ótimo final de semana a todos, bom feriado. O José Santos de Cubatão também, tô curtindo aqui. O Fabiano Américo de São Bernardo do Campo, tem o máximo respeito ao pessoal do W. Muita gente aqui, a gente vai registrar daqui a pouco mais da participação do pessoal aqui que participa do chat e também do nosso WhatsApp, ouvinte Bandeirante sintonizado aqui conosco. E aí, William, Please Don't Go, vocês gravaram em dezembro de 91, janeiro de 92 já tinha estourado, já era um sucesso. Qual foi o primeiro país que a música pegou mesmo, que estourou? Bom, Danilo, primeiramente, obrigado. Quero agradecer cada pessoa que está acompanhando o programa aqui, está mandando mensagem. Muito obrigado a cada um de vocês. Sou muito grato ao Brasil porque sempre me apoiou desde o começo, né, da minha carreira. Então, como você falou, Danilo, está certo. Depois de um mês de ter lançado a música, estourou na Europa, primeiramente, né? Mas eu sou obrigado a dizer que o primeiro país que realmente abraçou e chegou a ser número 1 de vendas foi a Holanda, porque talvez hoje quem está na música, que está muito antenado na música eletrônica hoje, né, sabe que a Holanda sempre foi e sempre é um país que tem uma realidade eletrônica gigantesca. Está na vanguarda, sim. O Tomorrowland é de lá? Aquele festival Tomorrowland é de lá? É da Holanda? É de lá.
acho que Bélgica, né? É da Bélgica, Bélgica. que é do ladinho. Mas, tipo assim, muitos é só pensar em Tiesto, que talvez é um dos DJs mais velhos, né? O Tiesto só para a questão de idade mesmo, porque é claro que é um grande nome desde lá atrás, mas continua sendo um grande nome. Ele tem uma tradição, é um pouco como falar do Brasil no futebol, né? É tradição. Então não foi à toa que a Holanda foi o primeiro, porque já era referência no cenário eletrônico nos anos 90. Então, a Holanda é um país-chave ainda, obviamente. Então, foi a Holanda, depois da Holanda foi a Espanha, depois foi o resto do mundo. E posso te dizer, por incrível que pareça, como sempre, que a Itália foi o último país. A Itália esperou que o W, mesmo sendo um produto italiano, estourasse na Europa inteira para depois tocar na Itália também. E na verdade, essa é uma regravação da música do Kissy and the Sunshine Band, não é isso? Sim, mas correto. com uma pegada completamente diferente, né? E foi muito legal porque a gente pôde encontrar ele já em 92, porque obviamente ele ficou muito feliz por vários motivos. Mas é gente finíssima, é muito engraçado. Depois a carreira dele, as músicas dele, com certeza influenciaram também muita gente, porque nos anos 80 ele tinha essa pegada de música dançante da época, com muita alegria, muito para cima, então foi importante para nós. E muito agradecido, obviamente, chegou a me visitar na Itália, fez questão de visitar os estúdios, gravamos até músicas juntos. Sim. No álbum, e a sorte de encontrar com ele várias vezes em show. Ele teve um show até aqui no Brasil juntos, né, que é legal porque acho que quem organizou esse show junto foi justamente para ouvir a versão do Please Don't Go dele e a versão nossa no mesmo, sabe, na mesma noite, no mesmo show. Foi bem interessante, foi fantástico fazer esse show junto. Eu tive a oportunidade uma vez de assistir o Kissy and the Sunshine Band aqui em São Paulo, numa casa que já até fechou, infelizmente, ficava ali na Vila Olímpia, se não me engano era o Via Funchal. Ah, sim, a gente fechou também lá. A gente fechou, né? E as músicas também do Kissy and the Sunshine Band ficaram muito marcadas ali por conta dos programas do Amaury Júnior, né? Sempre abria ali com as entrevistas, né? O Kissy ficou muito, muito conhecido também por conta dos programas do Amaury. Mas aí, Gino e William, o sucesso também não demorou a vir pro Brasil, né? Estourou aqui também, tanto é que em pouco tempo vocês já começaram a fazer o show, que era justamente isso que o Gino estava falando. Você estourou em 92, então em 93, exato. 94... Um ano depois. Um ano depois, você já estava em turnê aqui, que foi justamente esse episódio... Turnê não, o episódio que... Não, tipo assim, foi aquela desinformação total, porque imagina, nós estamos nos anos 90... Não tinha informação, a internet não existia, mas não é como se não existisse, né? Estava surgindo, né? A gravadora, que são pessoas maravilhosas, que a gente chegou a conhecer mais depois que enquanto a gente estava trabalhando junto, que são pessoas maravilhosas, que é o Cristóvão, o Kaká, não passavam informações para a gente. Então, a gente ficou 2 semanas... talvez 3 semanas, a primeira vez no Brasil, não tendo a menor ideia do que a gente iria fazer. Eu achava que ia ser TV, rádio, um ou outro show. Ninguém tinha falado do tamanho do sucesso no Brasil, então era tipo, vamos fazer 1 ou 2 shows e vamos divulgar o trabalho, principalmente. Então seria mais assim, até um playback, né? Uma Exato, estrutura menor. A gente viajou era eu mais 2 tecladistas e um batera. Então o nosso formato era 2 teclados e uma bateria, né? Que é para música eletrônica. Sim. Ok. Só que se você chega e você tem na sua frente às vezes 10 mil pessoas, né? Para você ter ideia, Danilo, a gente só tinha um álbum. Um álbum era que 10, 12 faixas. Então a gente tipo fez o álbum inteiro, né? Aí você tinha que repetir música, porque a gente não tinha nem repertório, entendeu? Então era porque realmente tinha explodido de um jeito absurdo, mas a gente a gravadora da Itália, ninguém tinha informação.
ninguém do Brasil passou a informação do que tamanho, era aqui. né? É motivo por o qual o Gino foi chamado no desespero e o Gino recusou, inclusive. Ô Gino, então daí assim, só detalhando mais aquela história que a gente contou na primeira parte, você trabalhava então na Spotlight, que representava, era a gravadora do Double aqui no Brasil, é isso? Isso, na realidade eu já fazia turnês com outros artistas internacionais que a gravadora trazia. E eu esperei o William fazer sucesso para poder entrar. Quando estourou, eu falei, bom, eu vou ficar aqui mesmo. Mas não é assim, não. Ele, como ele trabalhou com outras artistas, ele viu como eles eram ruins. Ele optou pra, agora eu vou testar o W Press, ok, vou ficar aqui. Mas então daí... Eu trabalhei muito com Nick French, Undercover, Thalissa, vários artistas da época que vinham fazer turnês aqui. E o William também vinha junto, né? Às vezes, né? Só que as turnês dele eram sempre maiores. Chegou um momento em que ele trazia uma equipe da Itália de quase 20, até bailarinos. Você imagina manter 20, 25 italianos num hotel aqui durante 2 meses. Fora dor de cabeça, porque todo mundo reclama. Italiano viajando, meu amigo, é surreal. Ele só queria comida italiana o tempo todo. Praia, né? Coisa mais chata do mundo. E aí foi essa história que rolou, né? Então as pessoas não sabiam, né, da produção, o tamanho do show. E aí vocês convidaram o Gino para tocar guitarra, né? E o Gino evidentemente recusou, né? Porque você não tinha familiaridade em 92, não sabia as músicas, né? O William nem sabe desse convite, ele nunca soube. Eu soube depois. Ele soube anos depois. Quem convidou foi o empresário que trouxe na época pela dimensão que acho que nem ele esperava da loucura que foi, né? Da grandeza que foi na época, né? Please Don't Go, né, Danilo? Você sabia? Acho que foi a primeira balada, a primeira releitura de uma música lenta em ritmo, né, eletrônico, em ritmo dançante. Após essa faixa aí, devido ao sucesso, veio um monte de música na cola. Todo mundo costumava querer fazer balada em música eletrônica por causa do sucesso de Please Don't Go. Então essa música realmente mudou um pouquinho o cenário, né? Olha, vamos relembrar mais uma aqui. Os ouvintes estão pedindo várias palhinhas, então vamos atender aqui os nossos ouvintes, né, que se manifestam aqui pelo nosso chat no YouTube. A Maria Diva Pino: que sucesso, W! O último show em Santo André foi maravilhoso. A Val escreveu aqui pra gente. O William Garcia: sou de Santo André, moro em Curitiba há 30 anos. Look at My Girl foi a primeira música que eu ouvi no rádio quando cheguei aqui. Toda vez eu quero ouvir e relembrar da minha chegada aqui. Vamos tocar, tá aqui na nossa playlist. Então vamos relembrar uma aqui. O Jonas Teixeira disse que trabalhou muito com essa música porque ele vendia discos. Então vamos relembrar essa aqui, que já tinha, né, estourado Please Don't Go, e essa aqui entrou no primeiro álbum. Vamos ouvir. We only love. We only love. We only love. I swear it's true. All God's children, me and you. We only love. I swear it's true. All God's children, me and you. We only love. 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 I was just a lonely man with my suitcase in my hand, part of a traveling band on the road. Girl, I was always lonely. I never needed anyone, and my music, it was my fun. And I woke up late in life to regret it. Oh,
understand. You really need him. I've always needed you, yes. And the sun will shine on you. Help your love to blow through. A lot of pressure, give my band. Olha só, e ao som de W, reforçar o serviço, hein, pessoal? O pessoal que tá dançando aqui, que tá curtindo, que tá pedindo as palhinhas, atenção, que no dia 13 de maio, tem um super show aqui em São Paulo, no palco do Tokyo Marine Hall. É a turnê comemorativa dos 30 anos de W. Terão vários sucessos, todos os hits, né, os clássicos aí, e também novidades, né, lançamentos. A gente vai tocar, eu separei aqui uma que é com participação especial, aliás, do meu amigo do Rodrigo Teaser, lançamento do W. A gente vai tocar aqui na sequência, então 13 de maio, no palco do Tokyo Marine Hall, a estreia da turnê Memories. Os ingressos à venda em tokyomarineHall.com.br. Esse aqui que a gente tocou, esse segundo single de vocês gravaram no meio de uma turnê europeia, não foi isso, William? Sim, correto. É inspiração total no Michael Jackson, né? Esta música, motivo pelo qual a gente, né, chamou o Rodrigo, porque obviamente representa muito, né? Não precisa nem falar, essa linguagem. É um tributo, né? É um grande artista. Então, a inspiração total é anos 80, né? E só a título de curiosidade, né? Vocês sempre contam essa história, mas é legal a gente deixar registrado, porque o nome, não é? Ele é muito... Você passa a entender, né? Porque o seu nome é William. Exato. A pronúncia do W em inglês é justamente... Exato. W. Né? Mas muita gente acha que é o dobro de você. Por que é o dobro de você? É uma dupla. Mas pegou, funcionou muito, né? Muito legal. Sim, a ideia do meu produtor, né, o Roberto Zanetti, só que eu falei para ele, olha, W vai ser pronunciado de forma diferente dependendo do país. Então vamos escrever para todo mundo pronunciar da forma certa. Aí que veio o W assim, né? Ô Gino, então daí em 95 é que os caminhos começam a se cruzar mesmo, se encontrar, e que daí de fato você entra pra banda, não é? Uhum. Como que foi isso? Bom, quando o William me convidou, fiquei muito feliz, óbvio, né? Da primeira vez você recusou, da segunda vez você aceitou rapidinho. É pior que mulher bonita. Teve que esperar 3 anos. Olha. Não, eu recusei, óbvio, mas não foi... Sim, tô brincando. Né? Mas a partir de 95 foi muito legal, porque a gente começou a trabalhar de verdade juntos, né? Em estúdio. O William tinha um estúdio na Itália, eu tenho um estúdio aqui no Brasil. A gente começou a compor até fora do projeto. A gente escreveu uma faixa chamada Set Me Free, que fez um grande sucesso aqui no Brasil. Então foi muito prazeroso, porque a gente tem esse trabalho de composição também, além dos shows, né? E inclusive no Tokyo Marine a gente vai lançar mais 2 faixas inéditas que vão fazer parte do nosso próximo álbum, e vai ser assim muito bacana, né, William, da gente poder mostrar um novo lado nesse show. Eu acho que todos esses anos que a gente teve junto, a gente sempre pensou em fazer esse show, mas nunca tinha achado o momento certo para parar, pensar e falar o que nós realmente queremos mostrar para o nosso público. Então, o Memories, na realidade, é uma coisa muito... que a gente está com esse projeto há 3, 4 anos, mas nunca teve tempo, porque a gente sempre com muito show, sempre com muito trabalho. A pandemia fez um pouquinho a gente repensar algumas coisas, né? Não pisar tanto no acelerador. E a gente conseguiu finalmente, agora no dia 3 de maio, faço questão que você esteja presente lá, né? Opa. Já que você gosta de show ao vivo, tem que estar lá. Não, mas posso confessar, né, uma coisa, não sei se o Gino concorda. Foi um grande trabalho no sentido que eu não achava que ia ser tão complicado, né? Que demorasse tanto montar este show novo, talvez porque a gente fez isso com muito carinho, a gente caprichou muito, mas realmente
é um trabalho de dedicação de meses e meses e meses para tentar entregar um melhor show possível. Estamos dando 110%, né, Gino? Neste show, caprichando em tudo, porque primeiro a gente sente, obviamente, a responsabilidade de estreia deste show, inclusive no Brasil, em São Paulo. Então, é um privilégio, né? Eu acho uma honra fazer isso no Brasil. Mas acho que vai ser um super show. Tô muito feliz e vai ser uma coisa que, obviamente, o público nunca assistiu. Então, espero e acho que seja uma grande oportunidade para ver um show. Sabe quando você fala, um show novo? Não, é um show completamente diferente de qualquer coisa que uma pessoa já assistiu do W. Não tem realmente nada a ver, então é uma surpresa. Então acho sinceramente que vale a pena, né? Que bacana, a gente vai reforçar aqui o serviço, diga, Gino, por favor. Vou dar até mais um spoilerzinho. Opa! A gente homenageia também algumas personalidades até fora do mundo da música, mas que fazem parte de todo um contexto histórico que eu acho que as pessoas vão se emocionar. Fala uma. Pode, uma só. Uma viagem, como Memories, tipo assim, é uma viagem no tempo. Então você realmente vai voltar nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. Não quero né, estragar a surpresa. Mas acho que até para um jovem é muito interessante Sim. dele assistir, porque acho que tem muito de história ali naquele show. Exato. A gente conta algumas passagens. É um pouco a história do mundo, não é só da música. Claramente através da música, mas as pessoas vão relembrar, obviamente, quem viveu isso, vão relembrar o que aconteceu no mundo, e os jovens que vão talvez descobrir algumas coisas que não sabiam, né? Olha, registrar aqui a participação dos nossos ouvintes, tem mensagens de áudio, de carinho, vamos ouvir. Ligado aqui direto de... Bom dia, Danilo Lobato. Brasil WU. E falar do Please Don't Go é falar isso pra você. Please Don't Go. Fantásticos programas que você faz. A doutora Sara também já passou aí, neurologista espetacular. E não dá pra gente sair no sábado sem assistir o do bom e do melhor. Uma vez eu já falei que não é do bom e do melhor. É do máximo ao espetacular. Parabéns, Danilo, você, tua produção e os meninos aí, contemporâneos do WU. Sensacional. Muito obrigado mesmo. Tem mais aqui a participação do ouvinte, vamos ouvir. Danilo, bom dia, Danilo. Opa! É Ari aqui da cidade de Guapirama, no norte pioneiro do Paraná. Caramba, rapaz, que entrevista maravilhosa. Vou confessar, viu? Tenho 78, mas estou ouvindo como se fosse um garoto de 18. Espetacular. Um beijo no coração desses grandes músicos aí. Vamos dobrar o W. Nossa. Olha, peça para ele, pro Wilson, pro William, melhor, traduzir para o português sem a gente utilizar o Google. Chris Google. Aí a participação do ouvinte, o José da Silva Leitão, parabéns por trazer o W no programa, que são muito talentosos, embalaram meus tempos de juventude. Quem mais aqui ligado? A Bernadette Mello, jornalista e professora de Santo André. Tô aqui dançando e cantando muito. E a gente vai... O Alex de Ubatuba também mandou mensagem pra cá. Teve ouvinte no nosso chat que falou que o W tocou no casamento. Quem que é? O Carlos Roberto. Tocaram no casamento da minha sobrinha, Tatiana, na Casa Petra. Os caras são bons mesmo. Meu nome é Carlos, sou de São Paulo. E a gente vai relembrar aqui mais um sucesso, hein? Mais um sucesso. E essa música tem uma história muito bacana, que a gente vai ouvir aqui na sequência aí do Gino e do William. You promised me a lifetime, baby. I break down and pray.
You never let me stay. She's Beautiful, W. Essa tem uma história muito bacana, não sei se os ouvintes sabem, mas o William estava lá no Rio de Janeiro, Copacabana. Danilo, você é surpreendente, porque você, Danilo estudou, sabe tudo. Letrado em W, né? Você sabe mais que eu. E aí, conte para os nossos ouvintes a história por trás dessa bela canção. Então, a gente estamos pela primeira vez no Brasil. Hotel em Copacabana, frente praia. E a gente tinha montado tudo um setup de teclados, gravador, no quarto do hotel, né? E a gente estava em turnê, aquela turnê que o Gino recusou, praticamente. E às vezes durante o dia a gente tinha um tempinho, um tempinho para gravar alguma coisa, algumas ideias, etc, etc. Aí, tipo assim, nesse dia, obviamente no Rio, eu tinha escrito essa música e a gente tinha gravado uma demo, só que tinha um problema. Quando eu voltei, o segundo álbum, chamado The Blue Album, o Blue Album, que foi um grande sucesso aqui no Brasil, o Roberto, que era o dono da gravadora, eu não sabia, já tinha mandado o master para ser, como se fala, impresso nas fábricas. Aí eu cheguei e falei, não, mas eu fiz essa música que é justamente o She's Beautiful. Aí ele falou, olha, só porque a música é muito boa, eu vou mandar parar para essa música ser colocada no álbum, senão nem existia She's Beautiful nesse álbum. Foi quase sorte que o Roberto concordou, tá, vamos parar a fabricação, vamos incluir a música, vamos imprimir, né, o álbum de novo, que já tinha X cópias impressas, que com certeza deve ser sido jogado fora, né? Ô William, você fez, depois dessa primeira turnê, muitos shows no Brasil. As turnês, como eu disse, eram longas, né? 3, 4 meses, você ficava um tempo aqui. Por que você acha que no Brasil o W pegou tão forte, tão diferente a ponto, né, de você aprender o português, né, dos shows aqui passarem por todo o país mesmo, evidente, né, o país tem condições, tem dimensões continentais, né, é muito grande você fazer show em todo o território nacional, mas por que você acha que aqui foi diferente a ponto até de você aprender português, por exemplo, né? Eu acho que o diferencial talvez entre eu como artista e o que estava rolando nessa, que tem muitos artistas, né, do meu segmento, que se chamava Eurodance. Eu acho que a grande diferença foi ter, como a gente podendo falar aqui com você entendeu que a nossa extração musical vem de várias coisas. Então eu teve sempre esse lado, entre aspas, um pouco mais romântico, mais pop, de escrever músicas que nem She's Beautiful ou Looking at My Girl, etc, etc. Eu sempre teve esse lado. Então acho que essas coisas mais pops começaram a entrar nas novelas do Brasil.
Que aí tem a diferença entre talvez eu e outros artistas da época internacionais, né? Então, além de ter singles eletrônicos tocados, obviamente, nas rádios do Brasil, que era, obviamente, coisa mais tocada na noite, na pista, teve também esse lado mais pop, mais romântico, que entraram nas novelas. Então, talvez a junção dessas duas coisas, né, desses dois estilos, ou seja, o meu lado mais eletrônico, fez que eu me tornasse talvez um artista mais popular, né? E obviamente tendo que estender as turnês, tipo a turnê que antes no Brasil durava um mês, chegou a durar 3 meses ou 4, porque não adianta. A gente se tocou que não adiantava voltar para a Europa, para voltar para era uma loucura muito grande. Então a gente começou a entender que era melhor estender a turnê, fazer todos os shows que precisava, dar importância para o Brasil, dar espaço para o Brasil. Terminou, vamos voltar para a Europa. Ô Gino, você acompanha, evidentemente, todos os shows fora também, né? Toda a turnê fora do país, do Brasil, você faz alguns também. Sim, outros não. Porque eu fico muito mais voltado aqui a organizar as coisas aqui no Brasil, né? E uma das coisas que também é interessante, porque o William, como fica muito tempo aqui, né? Vou até contar para você que é uma curiosidade. Viu, William? Sim. Vou até contar para você que é uma curiosidade, porque assim, você vai achar que ele tem uma dificuldade que você vai achar, bom, um italiano gosta de comida italiana e aqui tem excelentes cantinas, tal, tudo. O lugar preferido dele aqui no Brasil, por incrível que pareça, é aquele rancho português, aqui na Avenida Bandeirantes. Nós somos obrigados a ir lá, sou obrigado a ir lá 2, 3 vezes por semana para poder almoçar. É um local muito bacana, não sei se você conhece, conheço. De comida portuguesa, né? E ele adora, tipo, tá lá, às vezes, vamos comer uma feijoada, vamos comer alguma coisa brasileira. Não, eu quero ir lá. Então, tem umas coisas assim que são muito, muito peculiares, né? Às vezes de hábitos, né? E quanto ao Brasil, eu acho que a gente procura fazer o máximo que dá de tempo, né, William? Sim. Porque, por exemplo, a gente tem muita demanda agora para julho, agosto, setembro no Brasil, mas a gente pega a parte do verão europeu, né? Então é muito difícil conseguir fazer show aqui. Então a gente fez 4 meses por ano. É engraçado ele falar isso, porque até falando com o Will hoje, que está aqui no estúdio com a gente, é tipo assim, é engraçado porque muitos anos atrás, o papo era assim: o que aconteceu com o W? Tipo, saiu da mídia, não tá vindo mais para cá, acabou, né? Se você não estava presente 3 ou 4 meses aqui, tipo, cadê? Não está fazendo mais show, não sei o quê. A gente estava na Europa. Hoje, né, por incrível, você tem informação, você sabe que... só que às vezes as pessoas justamente não acompanham, não sabem. A gente não pode... Eu adoraria poder ficar aqui o ano inteiro, né, no Brasil fazendo show aqui, mas... você tem que tentar estar presente um pouquinho em vários países, né, justamente para não, né, entre aspas, você tem que tentar dar importância a todos, né? Exato. E atender os pedidos do público também, né, que chegam de todos os locais, né? Olha, o William e o Gino estavam falando da presença em trilhas sonoras, né, de novelas, e por isso também que você conseguiu pegar o público de rádio muito forte, né, das baladas na pista também. Exato. E ainda dos personagens marcantes através das novelas, né? Teve 4x4, Pátria Minha, Mulheres de Areia, Malhação, enfim, teve uma porção de novelas, Coração de Estudante, Duas Caras. Eu separei uma aqui que os ouvintes estão pedindo. Infelizmente não dá para tocar o repertório inteiro, até porque, né, eu vou deixar isso pro show, né, no dia 13 de maio. Mas Danilo, não dá para tocar todos os álbuns, todas as músicas. Que posso te falar, é a coisa que... Não, posso te falar, você faz o show inteiro, pode durar o que for.
Aí terminou o show, você vai encontrar o cara que vai chegar para você. Por que você não tocou essa música aí? É sempre isso que acontece. Não dá para agradar, né? Você sabe, Danilo, que a gente, se quisesse, faria um show só com temas de novela, né? Porque a gente tem 15 temas de novela aqui no Brasil, então a gente poderia lançar um show só novela. Boa ideia, gente. Legal, ideia, legal. Ideia. Ó, essa aqui tocou em Mulheres de Areia, 93, vamos relembrar. Look at my girl, ouvinte falando que tá arrepiada, olha só, sensacional. Quem mais? O do pessoal do fã-clube ligado aqui, Curitiba, Belém do Pará, pessoal perguntando quando que vai ter show no interior. Aí são os pedidos todos, né, que a gente vai falar das agendas. O Marcos Sérgio, o Double eu já esteve algumas vezes aqui em Sorocaba, tem discos aqui, sou fã. Quem mais aqui? W, esse verão vem para a Itália, o Francesco Charlie perguntando aqui. A Cris o quê? Cris mandou mensagem para cá também, acompanhando, vou pegar o sobrenome da Cris aqui, o Cristiano Teles, dois dos nossos chefes de redação, fãs do W também, o Cristiano Panvec, o Daniel Batista, acompanhando aqui a nossa entrevista. Então relembrar, hein, pessoal, que o ouvinte aqui também, todo mundo quer um alô, né? Quem mais? Quem que é esse aqui? Fábio Galvão de Santos. Fui em todos os shows aqui em Santos, na Reg Night, na La Fiesta do W, que bacana, que legal. O Nailton em Serra Grande também, Serra Grande, Paraíba, Mogi das Cruzes, amo W, Daniel de Castro, no Grajaú. Pessoal na Zona Leste, o Claudinho Teixeira também mandando mensagens. Agora vocês estreiam então no dia 13 de maio no palco do Tokyo Marine Hall essa nova turnê que se chama Memories, e aí já tem programado alguns shows no Brasil mesmo e na Europa, não é isso? Isso, perfeito. A gente tem vários shows na Europa, agora de cabeça não vou lembrar todos os países, mas são vários da Europa, Itália, Espanha, Alemanha, Portugal. Eu não lembro de todos, mas são vários shows espalhados pela Europa inteira. E depois, obviamente, depois do verão europeu, a gente volta no Brasil no finalzinho de setembro. Olha, o ouvinte pode seguir no Instagram. Opa, desculpa, perdão, o microfone do William e do Gino estavam desligados, mas é o seguinte, depois, peço perdão aí aos ouvintes, a gente é DJ aqui também, né? O DJ às vezes dá umas falhadas aqui, né? Não é tão bom quanto o Double. Fala a verdade, mas você cortou o nosso microfone. Jamais. Porque a gente estava falando coisas proibidas, né? Jamais, olha, então, perdão aos ouvintes, o William e o Gino estavam falando que após a estreia dessa turnê Memory no palco do Tokyo Marine Hall no dia 13 de maio em São Paulo, eles vão vão fazer uma turnê grande, extensa mesmo. Eu tenho aqui algumas datas. Depois de São Paulo tem Campinas, Caieiras, Belo Horizonte, Nova Serrana, Divinópolis, Pará de Minas, Belém, Manaus, Piracicaba, Recife, Santa Catarina, Curitiba, Socorro, Anápolis, Macapá. Contagem. Tô cansado já até aqui, hein? Vamos lá. Mogi Guaçu, Santo André, João Pessoa, Natal, Ourinhos, Jundiaí. E aí sim, Alemanha, também. Espanha, Itália, Romênia, México, Estados Unidos.
Uma grande turnê é a turnê Memories, que vai passar aí pelo interior, por vários estados do Brasil e também países aí da Europa, né? Então o ouvinte pode seguir o W no Instagram, é oficial com 2 Fs, oficial W William, o do Gino é Gino M. Neto, né? E do Tóquio Marine Hall, arroba Tóquio Marine Hall, porque o show acontece lá. 13 de maio, mandar um abraço pro Felipe Martinez, amigo nosso aí, assessor de imprensa do Tóquio Marine Hall, e vocês chegam com tudo. O show é a partir das 23 horas, é isso ou não? 22. 22 horas. 22 horas. O endereço de lá, passar certinho aqui, o serviço é na Avenida Bragança Paulista, 1281, os ingressos em toquiomarineHall.com.br. Eu falei que eu deixaria aqui para a gente encerrar o programa com uma novidade. A gente tocou os grandes clássicos, os sucessos todos, né? Os hits de rádio, mas tem também essa novidade que é uma dobradinha aí, um feat, uma parceria com meu amigo, com o Rodrigo Teaser, que se chama You Are Always on the Run. William, agradecer demais, viu, pela visita, pela presença aqui. Em uma hora não dá para cantar todos os sucessos, nem contar todas as histórias, mas volte mais vezes aí, viu, com as novidades todas. Gino, obrigado, viu? Obrigado, Danilo. Eu não sabia que você era DJ também, hein? Mas eu aqui preciso aprender muito, preciso aprender muito. E, olha, fica o convite, viu, pro Bruno também participar. Eu já tive o prazer de conhecer o Alok, entrevistei o Ziba, e aí fica o convite aqui, viu, pro Bruno participar aqui conosco. Falando rapidamente, tanto o Ziba, quanto o Alok, quanto o meu filho Bruno, só para você saber, o Hear Me Now foi lançada, né? E era uma música que o Bruno e o Ziba tinham feito no estúdio, e a assessora do Alok era fã do W. Só para você ver como o mundo às vezes converge, né? Então ela levou o Alok no estúdio, pelo fato de ser o estúdio do W no Brasil, na esperança de encontrar o William lá. O William estava na Itália, e nesse mesmo dia foi quando o Bruno e o Ziba mostraram Hear Me Now pro Alok, e eles resolveram lançar a música junto, e daí pra frente vocês já sabem a história. Aí é a história, sucesso, Hear Me Now, Alok, Ziba e o Bruno. Olha, agradecer os ouvintes pelo carinho, pela audiência. Eu volto mais tarde às 10 da noite com Antenados, recebendo Miriam Cortais e Clara Carvalho, que estão em temporada popular no Teatro do SESI, com uma comédia super divertida aí que se chama De Perto Ninguém é Normal. E na mesma edição tem o Warley Santana, que é ator, humorista, ventríloco. Ele chega com o Warley Santana e seus bonecos em Las Vegas, no palco do Teatro Bravos. Essas são as atrações do Antenados, às 10 horas da noite. William, Gino, obrigado pela presença. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui. Obrigado. William também está aqui com a gente, obrigado aí. Felipe, um abraço aí pro Felipe Martinez. Vamos encerrar com música, participação do Rodrigo Teaser. Fechada com você, fechada com a verdade.